Sem dúvida, o Pinterest é o lugar preferido para buscar referências na hora de reformar a casa. E não há problema nenhum nisso. O problema é quando você tenta reproduzir exatamente igual à referência, sem saber se na prática aquelas soluções vão funcionar de verdade. Eu sou a Lense, design de interiores, e aqui no canal eu trago soluções práticas para você não errar na hora de reformar um ambiente aí na sua casa. Então já aproveita, se inscreva no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que virá por aqui. O primeiro ponto de atenção aqui é a iluminação. Em um quarto, a gente não pode ter excesso de luz, porque isso pode gerar no nosso cérebro muito estímulo. E a principal função do quarto é o descanso. Quando a iluminação está errada, ela vai sim influenciar negativamente nessa função. Aqui, a gente tem dois pontos de luz indireta. O primeiro é o do cortineiro, que funciona muito bem, e o segundo ponto é essa sanca quadrada acima da cama. Apesar de estar nessa área, a sanca ela tem realmente uma luz indireta, porque ou seja o LED tubular, ou seja uma fita LED, um perfil LED, ele vai estar acima do gesso, então não tem uma luz direta. Então esses dois pontos funcionam muito bem. O que de fato não tem a menor necessidade nesse espaço é essa quantidade de spots ao redor. Não funciona, gente, e não precisa também. Ah, Ana, mas tem um armário aqui e precisa sim de ter uma luz aqui para melhorar a visibilidade dentro. Aí, gente, a melhor solução, o mais ideal, é um perfil LED, pegando toda a extensão desse guarda-roupa. Assim você vai ter uma luz muito mais eficiente e sem ter sombras, que é o que exatamente a luz de foco vai gerar nesse caso. Na cabeceira, a gente tem essas arandelas que estão ok, ela ajuda na leitura, para uma luz um pouco mais fraca. O que não vai funcionar aqui é esse perfil LED direcionado para a cama, porque isso pode ofuscar suas vistas, e tendo as arandelas ali, esse perfil ele se torna totalmente desnecessário. O segundo ponto é a cabeceira e o excesso de informação que a gente tem nela. Em um quarto pequeno, um ambiente pequeno, quanto mais elementos a gente coloca, mais poluído e menor esse quarto vai aparentar ser. Aqui tem várias quebras visuais. Os painéis amadeirados acima das mesas de cabeceira, o painel ripado branco, o painel acolchoado, são muitos elementos. E o ideal aqui é ter um material único, um painel único pegando toda essa extensão, porque isso vai dar a sensação de amplitude no espaço e vai deixar ele muito mais leve também. O terceiro ponto de atenção é a circulação entre o guarda-roupa e a cama. Essa precisa sim ser respeitada, e a gente tem um mínimo, que é o ideal, de 60 centímetros. Por quê? Por conta da abertura das gavetas, se você precisar abaixar um pouco para pegar algum elemento. Então, essa medida ela precisa ser minimamente respeitada. Claro que o ideal seria ter um espaço de 70, 80 centímetros, mas em apartamento a gente sabe que o mundo real e o mundo ideal às vezes caminham diferentes. Mas para o guarda-roupa e para a funcionalidade, para a abertura das gavetas, esse é o principal ponto, o mínimo 60 centímetros. Do outro lado ali, essa circulação, nem sempre vai dar para deixar esse mínimo de 60 centímetros. Então, às vezes, você vai precisar sacrificar um pouquinho essa circulação para ter o espaço melhor para o guarda-roupa e deixar, de repente, 50 centímetros, sabe? Em apartamentos pode acontecer muito. Então, é muito fácil eu falar do ideal, mas em alguns casos, sim, a gente vai precisar tirar um pouquinho ali para ter ou para ganhar em outro lugar, para ganhar numa profundidade de um armário, para ganhar numa circulação que realmente tem necessidade de ser maior. Quarto ponto é a cortina. Nesse caso aqui, ela pega praticamente a metade desse gaveteiro, ou seja, na hora de abrir essas gavetas, perde tanto na questão funcional, porque vai ficar pegando na cortina, e pode também danificar a cortina, principalmente se a gente está tratando de um tecido de linho, algo mais delicado, vai começar a desfiar. E aí, nesse sentido, se tivesse aqui só o gaveteiro, né, se não tivesse esse armário aéreo, você poderia substituir por uma mesa lateral, sem ter nenhum armário embaixo, que já seria ok, isso já iria resolver. Mas, como a gente tem esse armário aéreo, que nesse caso eu acredito que tenha sido importante para o armazenamento de coisas, aí não tem como. Então esse espaço que a gente deixa do cortineiro ali no forro de gesso, ele precisa ir até embaixo. Ou seja, esse armário precisaria iniciar depois desse vão livre da cortina, porque a porta aqui em cima também iria pegar, nesse caso, nesse exemplo do Pinterest, ele também vai pegar na cortina. E, gente, no dia a dia você tá com pressa, as coisas agarrando uma na outra,
não funciona. A gente precisa pensar na nossa rotina para além da estética, para além de ter ali 15 centímetros a mais de armário. E essa foi a análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like, o seu comentário aqui embaixo. Se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês não perderem nada do que virá por aqui. Vai lá no Instagram também e siga @AnaLensInteriores para me acompanhar mais de perto. Um beijo e até o próximo vídeo.